Na Band FM, quem ama não esquece. O caminho para a felicidade existe, mas ele não é fácil e nem simples. Durante a minha vida, eu precisei enfrentar tantas dificuldades que eu cheguei a me questionar se estava fazendo alguma coisa errada. Mas muitas vezes, tudo o que a gente precisa é só de um pouquinho de paciência para que tudo dê certo. Eu ainda era muito novo quando me apaixonei completamente por uma pessoa. Mas infelizmente o nosso namoro não foi para frente porque a família dela não aprovava. Só porque eu não tinha uma condição financeira igual a deles, eles não me achavam bom o suficiente para ela. E isso acabou abalando demais o meu psicológico. Aquela situação toda foi tão triste, tão humilhante, que por muito tempo eu me fechei para o amor, por estar traumatizado. Durante muito tempo, a minha vida foi frequentar a igreja, trabalhar e mais nada. Mas eu também não reclamava. Eu gostava da minha rotina. Só sentia que faltava alguma coisa. Eu sabia o que era. Mas ao mesmo tempo que eu queria, eu também tinha medo. Medo de me apaixonar de novo e me dar mal. Por isso, por muito tempo eu fiquei sozinho. Até que aconteceu. Aconteceu de eu conhecer a pessoa mais linda desse mundo. Era um dia normal de trabalho, como qualquer outro. Quando eu vi a mulher que, pela primeira vez em muito tempo, conseguiu me deixar balançado. Eu já saí perguntando para todo mundo do trabalho se alguém sabia quem era aquela mulher. E aí, uma colega me disse que a conhecia e que ela se chamava Carol. Infelizmente, eu também acabei descobrindo que a Carol tinha namorado. E por isso, mesmo encantado, eu fui obrigado a ficar na minha. Só que o destino é engraçado. E quando ele está escrito, não tem como ir contra. Mesmo sabendo que a Carol era comprometida, o nosso trabalho fez com que a gente precisasse estar próximo do outro. E assim, nós fomos passando de completos desconhecidos para colegas. E depois, grandes amigos. Ô, Vini, eu posso te perguntar uma coisa? Claro! O que foi? Por que eu nunca te vi com ninguém? Nossa, que pergunta! É que assim, eu vejo que tem algumas meninas muito legais, interessadas em você, mas, sei lá, eu percebo que você afasta todas. Eu não entendo. Por que você faz isso? É que teve alguém no meu passado que eu gostei muito, mas infelizmente não deu certo. Ah, entendi. E aí, eu acabei saindo muito machucado dessa relação. Desde então, eu tenho medo de me apaixonar de novo. Eu acho que você não deveria agir dessa forma, sabia? Quer dizer, o mundo é tão grande e nem todas as pessoas vão te machucar, Vini. Tipo eu e meu namorado, nós dois fazemos dar certo, entendeu? As nossas conversas eram assim, profundas, sérias. Ela não era só uma colega, ela era uma amiga. E cada dia a gente ficava mais próximo. No trabalho, caminhando até o ponto de ônibus para ir embora, a gente estava sempre junto, mas sempre com muito respeito. Amigos. Somente amigos. Só que com o passar do tempo, o namoro da Carol foi esfriando. Até que o cara terminou com ela por uma mensagem de telefone. Você acredita nisso? Alguém que tá junto com uma pessoa que é especial não faz uma coisa dessa. Não. Terminar um namoro por mensagem. Era um completo idiota. Depois, a Carol ainda descobriu que tinha sido traída e ficou muito magoada. Eu tenho que confessar que ver ela sofrendo daquele jeito me deixava muito triste. Mas no fundo, eu não conseguia deixar de também ficar feliz pelo relacionamento dela ter acabado. Talvez assim, enfim, eu tivesse uma chance com ela. O tempo foi passando e a gente se aproximando ainda mais.
Foi assim que a gente começou a se envolver. E logo nós estávamos namorando. Verdade. Por estar muito apaixonado, eu quis apresentar a minha namorada para minha mãe, com quem eu sempre tive uma relação muito, muito próxima. A gente era muito amigo, sabe? Conversava sobre tudo. Minha mãe era uma amiga especial. E falar para ela que finalmente eu estava a amando era importante para mim. Mas quando eu disse para minha mãe que eu ia apresentar minha namorada a ela teve uma reação que eu nunca poderia esperar. Minha mãe fechou a cara, na hora. Disse que não estava certo eu namorar naquele momento, porque eu tinha que focar nos meus estudos, na minha carreira, tinha que conseguir um emprego melhor. Foi uma reação muito estranha, muito desproporcional. Ela nunca agiu daquele jeito comigo. Eu não entendi nada. Nossa, amor, que estranho, né? Você disse que vocês são tão próximos. E somos. Será que ela ficou chateada porque você não contou antes pra ela? Não sei, Carol. Eu acho que também é porque ela ainda não te conhece, não sabe como você é. Eu acho Pode ser. Se eu te apresentar a ela vai ficar mais segura. Pode ser. Vai ver que você é boa pessoa. Então vai, vou marcar logo um dia pra eu conhecer minha sogra. Vamos sim. Eu tenho certeza que depois que ela te conhecer, ela vai te amar. Porque ela vai ver como você é incrível. Tomara, Vini. Tomara. Então eu marquei mesmo esse encontro e, para ser sincero, eu estava bem confiante de que tudo ia dar certo. A minha namorada tinha tudo que uma mãe pode querer para um filho. Mas, infelizmente, a gente não pode controlar o sentimento dos outros. E quando a minha mãe conheceu a Carol... Pois é. Olha, ela não se comportou nada bem. Nada bem mesmo. Foi decepcionante, foi horrível. Minha mãe disse coisas terríveis e pesadas para mim e para Carol. Disse que aquele namoro nunca ia dar certo e que eu estava perdendo meu tempo com uma relaçãozinha sem importância, ao invés de estar pensando no meu futuro, no meu emprego, nos estudos. Olha, foi uma vergonha, mais uma vergonha, porque eu também não estava entendendo por que tudo aquilo. Eu não entendia porque a minha mãe estava tratando a gente daquele jeito. Ela não era assim. Nunca foi assim. E se eu pensava que com o tempo as coisas iam melhorar, eu me enganei mais uma vez. A situação só piorou. Piorou e ficou tão insustentável que eu cheguei ao ponto de perceber que eu precisava sair de casa. Para você ter uma ideia, o clima ficou tão pesado, tão ruim, que era a única saída. Eu não podia morar mais com a minha mãe. E eu achei que se eu saísse de casa, ela ia perceber como estava sendo infantil. E talvez percebesse também que ela estava fazendo tudo errado. Mas mais uma vez, eu me enganei. Tudo só piorou ainda mais. Minha mãe parou de falar comigo. Acredita? Ela cortou relações, 100%. Não me atendia mais. Quando eu tentava visitá-la, ela me mandava embora. Dizia que não queria me ver e que eu tinha escolhido a minha namorada em vez da família, da própria mãe. Aquilo me assustava, me deixava arrasado. Puxa, eu sofri tanto para conseguir me entregar de novo ao amor. Eu demorei tanto para encontrar uma pessoa que eu amasse e que me amasse também. E no mais, eu e a Carol não tínhamos feito nada de errado. Nada. Então, por mais que eu ficasse muito mal com a forma como a minha mãe estava me tratando, eu decidi seguir a minha vida. Porque não era justo eu abrir mão de um amor como aquele por nenhum motivo concreto. Depois de um ano que eu já tinha saído de casa, eu pedi a Carol em casamento. Meu amor, é claro que eu aceito me casar com você. É tudo que eu mais quero. Que bom, Ai, meu Deus do Carol. céu, meu Deus, eu tô tão feliz, tão feliz. Eu também tô, meu amor. Muito feliz. E olha, eu vou fazer de você a mulher mais feliz desse mundo. Eu não tenho dúvidas de que você vai. Mas, Vini,
Eu tô achando que você tá com uma carinha meio triste. Aconteceu alguma coisa? Carol, é que ao mesmo tempo que eu tô muito feliz, porque a gente vai se casar, eu não consigo deixar de pensar na minha mãe, né? Entendi. Só fico aqui imaginando como é que vai ser quando ela souber. Ela já nem fala mais comigo e as coisas com ela só pioram. Vini, pelo amor de Deus, o que sua mãe tem? É ciúme. Ciúme? Ciúme, sim. Como assim ciúme? Ué, não é óbvio pra você? Você é filho único dela. Sempre esteve do lado dela. Durante muito tempo, ela não teve outra pessoa. Você mesmo diz que fica um ano sem querer namorar e aí, de repente, eu chego, sei lá. Ela deve pensar que eu roubei você dela, é isso. Por incrível que pareça, eu nunca tinha pensado daquela forma. A minha namorada tinha toda a razão. Aquilo fazia todo o sentido do mundo. Você que está ouvindo a minha história pode até julgar minha mãe, achar que ela é doida, que exagerou demais. Mas a verdade é que cada um tem uma forma de lidar com as coisas e ela talvez estivesse querendo chamar a minha atenção. Talvez fosse isso. Mas alguns dias se passaram e eu tomei coragem para contar para ela que eu ia me casar. Apesar de tudo, eu queria demais que ela participasse do meu casamento. Era muito importante para mim que ela estivesse presente no dia. Afinal de contas, seria a data mais importante da minha vida. Quando eu contei para ela, para minha surpresa, ela respondeu que ia sim ao casamento. Mas logo disse que ia, mas que ia toda de preto, para mostrar o luto dela. Sério, ela não falou isso brincando, não. Falou isso séria, olhando para mim, nos meus olhos. Eu tentava entender aquela reação e fiquei naquela angústia até o dia do meu casamento. Mas para o meu alívio, eu convenci minha mãe a não fazer aquela cena. Ela foi com uma roupa normal. Mesmo assim, o clima não ficou bom com ela lá. Sabe, foi estranho. Mas o importante também era que eu e a Carol tínhamos nos casado. Eu tinha casado com o amor da minha vida e eu não podia estar mais feliz. Mas a nossa vida não foi fácil, sabe? Pouco tempo depois do casamento, eu e a Carol ficamos desempregados. E passamos por muitas dificuldades. Para conseguir colocar comida em casa, a gente teve que vender chocolate na rua. E foi uma fase muito difícil. Mas se por um lado a gente estava sofrendo, por outro, a gente também estava unido, sabe? Cada vez mais, um mais perto do outro. E foi essa união e o amor que fizeram com que a gente conseguisse superar a crise. Com o tempo, a nossa situação financeira foi melhorando. Muito aos pouquinhos mesmo, tudo começou a entrar nos eixos. Para minha alegria, a minha mãe, que ainda estava distante, acabou se mudando para uma casa perto da nossa. E aí, com isso, a relação entre nós foi finalmente melhorando. Enfim, meu Deus do céu, depois de tanto tempo, depois de muita mágoa, ela acabou também aceitando a minha mulher. Ela aceitou a Carol e voltou a ser a mulher amorosa que sempre tinha sido comigo. Ela voltou a ser a minha mãe, acredita? Olha, o que eu posso dizer é que hoje a Carol está grávida, esperando nossa primeira filha, que vai se chamar Manuele. E olha como as coisas são. Minha mãe está toda boba porque vai ser vovó. O mundo dá muitas voltas. Mas é só a gente não desistir, né? É só a gente ser persistente mesmo. Quando você acredita numa coisa de verdade, não desista. Nunca. Só Deus sabe como foi difícil ter paz e harmonia na minha vida. Mas o que eu posso dizer é que quando o amor é verdadeiro, quando você tem certeza que a pessoa que está do seu lado é o amor da sua vida, vale a pena encarar qualquer dificuldade. Qualquer uma. O caminho pode ser duro, mas lá na frente, tudo vai dar certo. É só ter fé. É só acreditar que você nunca vai se arrepender de ter feito a coisa certa.